Salve, salve, devoto! No oferecimento dos estúdios Apollo 9, aqui é seu estúdio perfeito para gravar o seu podcast. Não se esqueça da Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado. E aqui, Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC e Serasa com a gente. É só chamar no Zap. Não se esqueça da Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil aqui. A adesão é zero. Importadora Elétrica Brasília. Você pensou nos motores VEG? É claro que você pensou na Importadora Elétrica Brasília. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região, é aqui na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. Não se esqueça da Papum. Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. O link está na descrição. Instituto Céspedes Calvície tem solução, hein? E a solução é transplante capilar do Instituto Céspedes. Hoje começa o Brasileirão e hoje começa a jornada exclusiva do Hoje. Tem Galo às 16h30, professor Dalmar, Boris, Raquel, jornalistas, vão conhecer ela hoje, e Henrique Vilar no pré-jogo, Eduardo Guerra e Beto Guerra, os irmãos Guerra na transmissão, intervalo comigo e pós-jogo comigo também. Então não perca, às 16h30 começa, já vai ser daqui transferido pra lá, mas tá na capa, tá na tela o tema de hoje, né? Tá aí pra você, urgente, reforço exclusiva, essa informação que nós vamos trazer para você. Mas antes quero te dar contexto de toda a situação. A questão toda que gira é o seguinte: o Atlético, o Cuca foi chegando ao final do Campeonato Mineiro e ele deixou claro para a diretoria do Atlético que ele gostaria de ter 4 reforços: um zagueiro, um volante, um meio armador e um atacante. Alguns nomes vazaram no mercado, vocês sabem bem, e um deles chegou. Hugo, zagueiro, chegou, ok, conseguiu abafar uma das posições que o Cuca queria. Aí ele queria o Gregory, o Thiago Maia, entre outros volantes, né, que estavam na lista, Pochettino e o Fabinho do América. Bom, vamos lá, vamos explicar para vocês tudo o que aconteceu, tudo que circulou essa história. O Cuca solicita isso para poder ter um time equilibrado. O Atlético não discorda do Cuca, é importante dizer isso ao torcedor. Eita, o Atlético meio alérgico. O Atlético, acorda-se. Tá vendo? Acorda-se todinho, não sei porquê. O Atlético não discorda do Cuca que o time precisa de reforços. O Atlético também entende. Mas o Atlético quer acertar na veia. O Cuca insiste em alguns nomes. O Cuca insiste em alguns jogadores. E há um choque entre diretoria, e aí por isso que tá o Paulo Brax na capa, e o Cuca. E o choque em que sentido? Choque de opiniões. O Cuca entende que ele tem que ter os reforços agora, porque em 70 dias ele vai fazer 20 jogos. Já a diretoria, ela compreende que o Cuca precisa dos reforços, porém ela não tem o dinheiro para contratar na veia, para contratar jogadores que vão realmente fazer a diferença. Vou dar um exemplo, tanto pro bem do Cuca, quanto que eu acho que o Cuca está errando. E aí cada um decide o que quer. Vocês são livres, eu sou livre, a gente só tá dando opinião aqui. Vamos dar um exemplo. O Cuca quer o Pochettino. Eu acho o Pochettino uma boa. Eu acho que o Pochettino tem lenha pra queimar ainda. Realmente ele não está bem no Fortaleza, realmente ele não está acrescentando, né? Mas o Pochettino tem. Quer o Siga, não é que o Siga, gente, tem o poder de veto. Deixa eu explicar isso pra vocês. Eu vou falar aqui que o Siga vetou, mas não é que o Siga tem o poder de veto. O Siga recomenda. Quem decide é o comitê de futebol. Tem que ficar isso muito claro. O Siga recomendou a não contratação. O comitê de futebol vetou. O próprio Rubens Menin disse no podcast A TV Galo isso. Olha, tinha um cara que já estava muito adiantado e nós vetamos, porque o Siga vetou. Eu acho até que quando eu contei para vocês na segunda-feira que tinha uma negociação adiantada, mas eu vou te contar uma coisa aqui sobre isso, eu acho que era essa. E aí o Siga vetou de vez e a coisa desandou, tá? Que era essa informação que eu tinha. Agora, o outro lado da moeda. Fabinho, cara, eu conversei com muitos torcedores americanos, eu conversei com jornalistas americanos e todos eles são unânimes. Fabinho é meia boca. Fabinho não é um jogador diferencial. Fabinho não é um cara que vai chegar no Atlético e vai acrescentar de forma realmente que chegue, entre numa partida e faça tanta diferença. Porém, né, senhoras e senhores, nós conhecemos o Cuca. O Cuca é o cara que ele sabe recuperar atletas, ele sabe fazer os jogadores jogarem, ele sabe fazer acontecer. E ontem, querendo ou não, essas coisas vão girando, essas coisas vão tomando repercussão. O Thiago Fernandes trouxe isso daqui do Cuca. Escuta o áudio. Falou sobre isso ontem, me pediu pra olhar, eu olhei, tô te contando. No meio do ano, eu acho que vai. Mas esse pinta acontecer. Um negócio de ocasião. Agora não vai buscar ninguém. Não é difícil. Gente,
Não sei. A postura é semelhante à do Cruzeiro, não vai buscar ninguém agora. Sabe por quê? O Atlético vai buscar jogadores no meio do ano. O Cuca tá pé da vida com isso. O Cuca queria todo mundo agora. Isso é informação? Informação, o Cuca queria agora, que o elenco fosse reforçado agora. Ele queria o Vilha Sante, que você trouxe. Ele queria o Pochettino, que vocês trouxeram. Ele queria o Fabinho, do América, que o pessoal do UOL trouxe. Ele queria esses 3 a princípio. Então nós estamos falando de 3 jogadores que ele queria que não chegarão. E o ponto é, não vai chegar porque o Atlético agora não consegue contratar. O Atlético agora não tem condição financeira de contratar. Porque já gastou mais do que deveria no início da janela, no início da temporada. Contato aqui. Foi isso daí que aconteceu. E aí, cara, isso daí realmente o Cuca não gostou, pediu os reforços. E a informação que eu tenho, aí eu vou dar a informação e depois eu vou dar uma exclusiva. A informação que eu tenho é o seguinte, e aí eu conversei com uma pessoa do Atlético ontem, por isso até que ela viu meu vídeo do almoço, ela falou comigo que viu meu vídeo do almoço, chamou a atenção dela, cortaram e mandaram pra ela, na verdade, um trecho, né? Deu falando, não contratar, falou assim, cara, nós não vamos contratar por contratar, isso está definido. Nós temos que ter certeza das contratações. Nós contratamos no passado muitos jogadores que os técnicos queriam e que depois a gente teve que fazer cambalacho para se livrar deles. Aí ele citou exemplos mais pesados, como o Edenilson e tudo, mas citou exemplos recentes que eu não vou citar aqui, que foi técnico pedindo, houve lá, cedeu e aí não deu. Então nesse pouco dinheiro que o Atlético tem, o atleta tem que ter 100%, tem que ser 100% assertivo. E foi isso que foi medido por essa pessoa. Então que eles, né, não irão fazer contratações porque o técnico tá pedindo, porque não tem dinheiro. E assim, traz o fulano e o ciclano. Aí veio aquilo que eu falei pra vocês. Aí essa pessoa não me disse isso não, mas falou, olha, o Siga não aprovou, não tem os números o suficiente pra poder vir. O que é a aprovação do Siga pra você entender? Exemplo. O Cuca, aí eu estou dando exemplo para você entender. O Cuca pede um centroavante, indica o Rap Show. Fala, eu quero o Rap Show, porque o Rap Show tem boa cabeçada, papapá, isso e aquilo. Aí fala assim, mas o que você quer no atacante? Eu pergunto, eu quero um atacante que tem o poder de cabeceio, chute com a perna invertida e corra muito. Aí o Siga pega a média de todos os bons atacantes do futebol brasileiro, aqueles que realmente são diferentes, pegam os números dele e fazem uma medida com o número que o Cuca pediu. E aí, quando eles olham o Rap Show tá com um número muito abaixo, tem 2 anos. E o corte é esse, 2 anos, que é só 1 ano só, tá tudo bem, mas se for 2 anos de corte lá embaixo, não movimenta. Então é isso, aí o Cuca vetou, falou, não vai render, não vai dar as características que você precisa e que o clube precisa também, que o clube precisa contratar jogadores que ele ainda possa revender dentro do mercado nacional ou internacional, que ele possa, porque a gente não pode trazer um cara aqui que não seja um cara definitivo, um cara de alto nível que vai ficar aqui 4 anos e vai assumir posição. Então o Atlético tá trabalhando dentro disso. Aí eu estou explicando o que as pessoas disseram, até agora eu não dei opinião. Tá? Tô explicando o que as pessoas disseram. Agora sim, aí eu vou para exclusiva. Há uma negociação em andamento com um jogador, essa pessoa me falou, que tá boa. Que pode ser que venha apenas um reforço até o dia 10. Apenas um. Claro, aí eu vou te dar a minha... Aí é isso, pronto. Informação, acabei de te dar. Uma negociação em andamento. Então o Siga não vai contratar por contratar, não vai trazer 3 jogadores, não tem dinheiro pra isso e tem uma negociação em andamento, tá? Beleza? Esse é o posicionamento da diretoria do Atlético. Agora eu vou dar a minha opinião. Futebol é assim, meu amigo. Perdeu pro Grêmio, jogou mal com o Ciciano. Aí o Cuca vai falar, tá vendo? Eu tô falando que eu preciso de reforço. Eu tô falando pra vocês que eu preciso de mais. Então, pode ser que isso mude diante de resultados. Agora, se o Galo vence o Grêmio hoje e vence o Ciciano, esquece. É no máximo esse um cara que já tá com a negociação que, segundo ele, está boa. Só isso, tá? Então é importante dizer isso pro torcedor, deixar claro o que está acontecendo pra não vir aí depois com mimimi, ai não, porque tinha que ser assim, tinha que acontecer assado. É isso e acabou. Então é bom deixar claro pra vocês que tem uma negociação em andamento, o Atlético não vai contratar os 3 nomes que o Cuca quer, apenas um nome que o Cuca quer, e essa é a filosofia. E o detalhe mais importante, e por que que o Atlético não vai gastar agora? Porque os jogadores que realmente poderiam chegar aqui e realmente serem uma unanimidade dentro do Atlético, que todo mundo ia gostar, esse cara é bom, vai acrescentar aquela coisa toda, esses ninguém quer vender. E que se for vender, vende caríssimo. Exemplo, Vila Sante, 15 milhões de euros. O Galo foi atrás do Vila Sante, só que custa 15 milhões de euros.
O Atlético foi atrás de um ponta, essa pessoa me disse. Pediram nesse ponta 32 milhões de reais. Pediram neste ponta 32 milhões de reais. O Atlético foi atrás do menino lá do Manaus para assuntar ele. O ponta esquerda do Manaus, o Enio. 18 milhões de reais. Para um jogador que vale 8. Então o problema é esse. E aí o Atlético entende que na janela do meio do ano você tem muitos jogadores livres da Europa, você tem jogadores que já não deram certo aqui, que podem dar certo, não deram certo aqui, que eu falo assim, em times brasileiros, mas podem dar certo aqui, você tem a janela argentina abrindo. Então o Atlético quer trabalhar com inteligência, essas são as palavras. A minha opinião é o seguinte, eu acho que o Cuca é bom de recuperar o jogador. Até agora, toda hora eu falo que vou dar minha opinião, não dou, né? Eu acho que o Cuca é bom de recuperar jogador. E eu acho que o Cuca tem que ter crédito, porque ele vem construindo um bom trabalho. Mas eu entendo o lado da diretoria também. Mas eu acho que tem que ter, uma parte tem que ceder. Então, pelo menos um reforço pro Cuca tem que trazer nessa janela, para que o Cuca possa colocar um pouco da prática. É chegar pro Cuca, eu acho que não precisa nem ir pro lado de lá, nem pro lado de lá. É chegar pro Cuca, olha, Cuca, eu não vou trazer 3, não adianta. Nós não temos grana para trazer 3 e nós não estamos confiando nos nomes que tem no mercado. Vamos trazer um para você. Qual posição para você é a mais importante? Ah, é a ponta esquerda, ah, é o meio de campo. Então nós vamos focar nisso e tentar trazer nisso. Pelo menos é o que eu entendo até que está acontecendo nesse momento. E é a minha opinião. Eu acho que gastar de... Ontem eu tava cortando cabelo e aí um cara, ele viu nossa live do almoço, né? Aí ele virou para mim e falou assim, cara, você tem razão, cara. Aí vai trazer o Fabinho. Esse Fabinho não joga nada, velho. Eu vi os jogos do América, vai trazer o cara, vai pra quê? Jogador por jogador. E essa é a grande realidade. Não adianta ficar trazendo qualquer um. Bom, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação, 16h30 eu te conto aqui pra gente fazer a nossa transmissão. Valeu!